O presidente do STF e do CNJ, Luiz Roberto Barroso, publicou um artigo no jornal O Estado de São Paulo repudiando os mais de 40 editoriais produzidos pelo próprio jornal, tendo STF ou CNJ como objeto principal. Barroso disse que, abrirei aspas para ele, o fato revela a importância que o judiciário tem na vida brasileira e seu papel na preservação da estabilidade institucional. O Brasil é o país que ostenta o maior grau de judicialização do mundo, o que revela a confiança que a população tem na justiça. No entanto, praticamente todos os editoriais foram duramente críticos, com muitos adjetivos e tom raivoso, ainda que não deliberadamente, contribuem para um ambiente de ódio institucional que se sabe bem de onde veio e onde pretende chegar. Fecho aspas. O presidente de direito do STF disse ainda que o judiciário brasileiro é o mais transparente do mundo. E que respeita a liberdade de expressão e que o MSTF é o tribunal mais produtivo do mundo. Ah, Deus está vendo, né? O mais transparente. Ele mesmo negou e a uma empresa de auditoria checar como é que são feitos, como é que se dá o sistema de sorteio eletrônico, falou, não. Cadê a transparência, meu? Quem quer começar? Hein? Ninguém? Então, começo eu. Acho que ele confundiu transparência com passar na TV. Porque nós temos a TV Justiça aqui, em poucos outros lugares o tem, então acho que ele confundiu isso. Ele Ou criou... é aparência transaparência. Talvez seja exato, talvez exato. Boa solução nessa associação. O sigilo que se seja. Cara, o Barroso fez um artigo para rebater outros 40 editoriais que o Estadão fez, falando, tendo como alvo principal o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Brasileira. Se o Supremo não legislasse quando não deve legislar, não cometesse alguns abusos, como na minha opinião eu acho que comete, não teria tido tantos artigos do Estado de São Paulo e de outros jornais, não estaríamos aqui falando do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então eu acho que erra mais uma vez nesse artigo quando coloca alguns pontos ali que não são verdadeiros. Esse da transparência que nós colocamos é um deles. Não é o judiciário mais transparente, é um dos judiciários mais caros do mundo, que não se atém à constitucionalidade dos fatos, que é o papel do nosso Supremo Constitucional, enfim, sem contar os excessos legislativos que o nosso Supremo comete rotineiramente. Ou transparente, ele errou e quis escrever, é um STF que transparente. E pode ser transparente para advogar. Ou transparente quer dizer que vários dos nossos ministros ficam dando entrevistas sobre assuntos que não deveriam dar. Exatamente. E talvez seja isso. Ou transparente mesmo. Traz a esposa, traz o filho, traz o sobrinho. O texto do Duda Teixeira na Cruzoé, eu falava Cruzoé. Cruzoé que fala mesmo? Cruzoé. Tá bom. Na Cruzoé, ele lista os 7 erros É uma obra de arte. Eu conheço o Duda, ele é bom mesmo, ele não é um cara que gosta muito de blá, blá, blá. Ele é muito direto e objetivo e ponto final. Se você vai conversar com ele, começa a enrolar muito, ele te corta no ato. E o que ele fez aqui foi uma obra de arte, de interpretação. Vamos lá. Ele listou em 7 pontos a importância do judiciário. Aí ele mostrou que o problema não é o judiciário. São os erros de membros do STF. Ou seja, o primeiro erro do Barroso já está dizendo aí que o Barroso diz que o STF é o próprio judiciário, o que não é. O judiciário é um órgão o STF é um órgão do judiciário. Isso só está acontecendo, não é porque é importante, porque tem cometido vários erros. É o primeiro ponto. Depois a judicialização. Aí ele fala, isso é uma deturpação da realidade. Porque a judicialização se dá exatamente porque não tem segurança jurídica.
Por isso que tudo é judicializado. Quando tudo é judicializado, é porque você não tem mais segurança jurídica. Se você não tem segurança jurídica, todo mundo judicializa. Por quê? Porque todo mundo acha que pode ganhar, porque é tudo subjetivo. Não, e ele é tão malandro nesse ponto, o Barroso é tão malandro nesse ponto, tão malandro quanto ele falou lá, ele quis corrigir o André Mendonça, falou, não, nós não estamos votando para descriminalizar o uso de maconha. A gente quer decidir se é um ilícito penal ou administrativo. Mentiroso. Malandro, porque está escrito na lei já, né? Crime é ilícito penal. Aí ele esquece que o Brasil não admite, como nos Estados Unidos, formas de acesso a justiças particulares. Aqui a gente tem a lei da arbitragem, que é caríssimo, é impeditivo. E a mediação aqui é uma palhaçada. Então, não que é uma palhaçada porque não é valorizada, porque ela pode acabar no judiciário. Se a mediação fosse valorizada como é valorizada em outros lugares, ela serviria. Mas aqui no Brasil tudo obrigatoriamente tem que ir para a justiça. Pague, olha o que o Duda coloca. Terceiro ponto, o tribunal mais produtivo do mundo. Ele é matemático, ele está confundindo quantidade com qualidade. Pô, isso é genial. Os Estados Unidos julga 100 por ano. Aqui, 100 casos por ano. Aqui no Brasil, mais de 100 mil. Ora, ele está dizendo que a quantidade significa que é o tribunal mais produtivo. A produtividade se dá pela qualidade da decisão ou pela seriedade que está sendo colocada, e não porque você leva isso a reboque. Corte legislativa, quando ele cita o caso, ou seja, isso é uma corte legislativa. Isso não é julgar. Isso é legislar. O tribunal mais transparente do mundo, quando o Ricardo falou, o tribunal mais transparente do mundo, ele está dizendo que você colocar na televisão significa que todo aquele teatro, parece que esse é o governo dos atores, né? Tudo é teatral, tudo é ator. Não, tá? Eu ainda acho que é erro de digitação. É o digital que mais transparente no mundo. Ele fala, olha, ele diz, tribunal mais transparente do mundo. Está confundindo a televisão com a forma como as decisões são tomadas nos gabinetes, com quem que recebe, com quem falou, por que falou, ou seja, isso é que seria a transparência. Aí, para encerrar, ele fala popularidade e legitimidade. Ele está brincando, porque a popularidade do judiciário tem despencado exatamente porque não tem legitimidade das suas decisões, porque não tem transparência, porque a segurança jurídica foi jogada fora. E para encerrar o que ele fala, plena liberdade de expressão. Ele está brincando, ele cita até o que aconteceu aqui, já que ele é da Cruzoé, ele cita até o caso da Cruzoé, que até hoje o processo continua. Está em investigação, melhor dizendo, não é o processo, está em investigação. Do amigo do meu pai, né? Do amigo do meu pai. Então, quando você para ver, com todo respeito, você foi preciso. Deveria aplicar aí a lei da fake news, se é que ela existe. Exatamente. Ele deveria entrar no inquérito. Opa, Vivi, o Barroso, ele quer enaltecer a importância do judiciário na vida da sociedade, né? Olha o erro, eu quero fazer aqui uma rápida analogia com o futebol. O que é um bom árbitro? É popularmente conhecido como juiz de uma partida, né? Margarida. Ele é alguém... Genial. Alguém discreto... Margarida. Né? Um árbitro bom é aquele que o jogo aconteceu, você nem percebeu que ele estava lá. Discreto. Margarida era o oposto disso. Imparcial, que portanto não altera o resultado do jogo e que segue as regras do jogo. O que é o nosso Supremo Tribunal Federal hoje? O oposto disso. Não é discreto, está toda hora na mídia, né? Não é imparcial, portanto altera o resultado do jogo e não segue as regras. Simples assim.